Sejam bem-vindos ao 8º capítulo do nosso guia sobre educação financeira. No último a gente falou um pouquinho sobre reserva de emergência, que é um dos investimentos que tem a maior rentabilidade, desde que a gente saiba como olhar, como calcular essa rentabilidade, que é diferente, mas certamente é um dos melhores investimentos que a gente pode fazer. E hoje a gente vai falar sobre um outro recurso que também serve para proteger a nossa carteira de investimentos, proteger a nossa saúde financeira de forma geral, e esses são os seguros. Para quem está acompanhando o livro, a gente está lá na página 31, esse guia todo baseado no livro Adeus Previdência, o link está logo abaixo na descrição, vão lá e deem uma olhadinha. Mas o que eu queria começar falando é o seguinte, para o pessoal aí que fica fazendo continha e mais e menos e tal, geralmente eles concluem que o seguro não vale a pena. Olha, gênios, é lógico que o seguro não vale a pena para a gente, o seguro vale a pena para a seguradora, senão não tinha seguradora. Mas a questão aqui não é valer a pena ou não, é você correr o risco ou não. O que nos falta muitas vezes é saber controlar o nosso risco. Por exemplo, quando você joga na loteria, qual é que é o risco de você perder o dinheiro que você apostou? É altíssimo, né? 99,99999%. Você provavelmente vai perder. Mas se você perder, qual é o prejuízo que aquilo ali vai te dar? Quase nenhum. É um pouquinho de dinheiro lá que você jogou no lixo, não tem problema nenhum. Por outro lado, e jogar roleta russa? Roleta russa, você tem uma chance em 7 só de morrer. Então provavelmente você vai ganhar. Só que se você perder, você morre. É um prejuízo irreversível, né? Então provavelmente eu vou ganhar, mas se você perder, você morre. O que a gente tem que aprender é evitar de correr os riscos que são como a roleta russa, né? Esses precisam ser evitados a qualquer custo. Os outros, como jogar na loteria e tal, bom, enfim, quer jogar na loteria, pode jogar. Mas a gente tem que ficar esperto com esses riscos, que a chance é pequena, mas o dano é muito grande. Então, apesar de que, se você pôr no papel, você vai pagar muito mais dinheiro para o seguro do que vai receber do seguro durante toda a sua vida, isso vai estar te poupando de um risco que pode acabar com o seu patrimônio de uma vez só. Eu vejo muita gente falando assim, mas o seguro é caro. Você já bateu em um Porsche? Você já bateu em uma Ferrari? Isso que é caro. O seguro, na verdade, é barato e ele está te protegendo desse tipo de desastre, desse tipo de coisa que pode acabar com o seu patrimônio. Isso acaba com o patrimônio da gente, tá? Eu estou falando aqui de acidente de carro porque é o mais comum. O seguro de carro, pelo menos, é um seguro que todo mundo conhece e muita gente tem a cultura de aderir. Muita gente não tem. No Brasil, muitos carros não têm seguro. Mas a maioria deles tem, e isso é uma coisa, positiva. As pessoas são pelo menos inteligentes nesse ponto. Então o seguro de carro parece caro até a hora que você precisa. Quando você precisa, aí até que não era tão caro assim, até que valeu a pena e tal. Então, a gente não pode deixar de fazer seguro de carro se é que a gente tem carro. Um outro seguro importantíssimo que muita gente negligencia é o seguro saúde, também chamado de plano de saúde aqui no Brasil, né? Que é quando você tem lá você paga uma mensalidade para ter acesso a serviços melhores de saúde. Veja, não se brinca com isso aí. Pessoas morrem porque não têm acesso à saúde de qualidade. Se você quer depender do SUS, enfim, tem gente que não tem condições de ter um seguro, tudo bem, aí é outro papo. Mas você que tem condições, você precisa de um seguro de saúde, porque provavelmente vai valer a pena. O dia que você precisar de uma internação de urgência e, você não tiver um plano, tiver que ir no SUS e tal, ou tiver que pagar um hospital particular, é o tipo de coisa que quebra a pessoa. Você vai lá, você fica alguns dias no hospital particular, faz um procedimento, uma cirurgia, não sei o quê, e fica 100 mil reais, 200 mil reais na conta. Isso é muito comum. Então a gente tem que ter um plano de saúde. Vocês não têm ideia dos custos de saúde. Vocês não têm ideia de quanto custa uma diária num hospital, uma diária numa UTI. Vocês não fazem ideia de quanto custa uma sessão de quimioterapia. Tudo isso é um absurdo, é caríssimo. E a gente não tem condição de pagar isso do nosso bolso. Por isso que existe o seguro saúde ou o plano de saúde, que é algo indispensável. Talvez um outro tipo de seguro que vale a pena falar aqui é o seguro residencial, que é um seguro muito barato, assim, o valor dele anual é muito pequeno, perto das coisas que ele protege. Ele protege lá de vendaval, de inundação, de roubo, que em alguns lugares pode ser um problema maior do que em outros, né? Enfim, problemas aí que podem acontecer e o prejuízo também é grande, né? Você tem uma parte da sua casa que desabou por causa de um vendaval, é GG, vai ter que gastar uma grana, vai ter que acabar com seus investimentos para consertar aquilo ali. Lógico, dependendo de onde você mora e tal, né? Se você já é bilionário, isso não faz diferença para você. Mas via de regra, são coisas que podem sim, é como jogar roleta russa, né? São coisas que podem destruir o seu patrimônio, destruir ali o seu enriquecimento. Eu vou passar rapidinho por mais alguns tipos de seguro que podem ou não fazer sentido, né? Existe lá o seguro de vida, que só faz sentido se você tem lá dependentes que vão ficar completamente desamparados
se você morrer ou se você perder lá a sua capacidade de trabalhar, enfim, para esse seguro de vida pode ser interessante. Para a maioria de nós não presta, né? Porque também é só um jeito de deixar dinheiro para o mercado. O que presta mesmo é construir patrimônio e deixar o patrimônio, muito melhor do que fazer seguro de vida, né? Mas enfim, em alguns casos ele pode ser útil. Seguro profissional, seguro contra erros médicos, eu vejo muito médico que toma na cabeça porque cometeu um erro médico. E a gente é humano, a gente vai errar. Vai ter um dia que você vai fazer uma cirurgia e que a cirurgia vai dar errado porque você fez besteira. Você achou que era uma coisa e fez outra e tal. Enfim, isso acontece em qualquer profissão. Mas os médicos já têm uma cultura mais de contratar esse seguro. Porque aí você vai tomar um processo, vai ter que indenizar a pessoa e o seguro se responsabiliza por isso. Isso também vale para advogado, que de vez em quando comete um erro, perde um prazo e tal, e aí o cliente vai atrás de você, né, óbvio, né, para conseguir aquele dia, enfim. Então, o seguro profissional pode fazer sentido dependendo da sua profissão. O que a gente sempre tem que avaliar é o seguinte: qual é o risco que eu estou correndo, qual é a chance desse risco e tomar cuidado para não jogar roleta russa, para não correr ali um risco que, apesar de a chance ser pequena, o dano seja um negócio que acaba com a sua vida. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. Existem aí outros tipos de seguro, seguro para atleta, seguro educacional, enfim, um monte de tipos de seguro que aqui não vem ao caso. Seguro para smartphone, que aliás os PROCONs aí não recomendam fazer porque ele é cheio de enganação e tal. Enfim, tem de tudo por aí. O que a gente tem que sempre botar na balança é qual é a chance de acontecer esse risco e qual é o dano que eu vou tomar se isso acontecer. Se o dano for muito grave, geralmente compensa fazer o seguro, né? Porque mesmo que se a chance for pequena, o seguro vai ser barato, que é o exemplo da casa, né? Dificilmente uma casa é destruída por um vendaval, por um incêndio. Quantas vezes isso acontece? É uma coisa rara. Por causa disso, o preço do seguro é barato, mas o dano mesmo assim é muito grande. Então, é uma coisa que, no meu ver, é interessante fazer, se é o seu caso. Isso tem que ser analisado caso a caso, mas tenha sempre isso na sua cabeça. Qual é o risco e qual é a chance daquele risco acontecer. Só para definir alguns termos aqui que podem ser importantes, o prêmio do seguro, chamado prêmio, é aquele valor que você paga para a seguradora para você estar segurado. Então, é o que a seguradora ganha. O sinistro são as coisas que a seguradora cobra que você vai precisar. Então, por exemplo, bater o carro é um sinistro, ter o carro roubado é um sinistro, né? Ter uma inundação na sua casa é um sinistro. O sinistro são essas possibilidades que a seguradora aceitou cobrir. E aonde você vê os sinistros que são cobertos pelo seu seguro é na apólice do seguro, que é um documento que consta todas as informações, o valor do seguro, as coberturas, enfim, tudo que é relevante. É um documento muito importante, aliás. Então, só para definir aí alguns termos para que vocês não fiquem perdidos quando forem contratar lá o seu seguro, conversar com o seu corretor de seguros. E uma coisa muito interessante que eles vão falar para você é o seguinte: não minta, preencha o negócio honestamente. E isso é essencial. A grande maioria dos pedidos de seguro, né, de sinistro, que são negados pela seguradora é porque a pessoa mentiu. O carro fica na rua, a pessoa vai lá e escreve que fica na garagem. O prédio é aberto, escreve que tem portaria. Enfim, esse monte de besteira, o que vai acontecer? O seu carro vai ser roubado, óbvio, e não vai ser coberto pelo seguro. Por burrice, por desonestidade, por querer ser, né, esperto. Então, isso é uma coisa que todo corretor de seguro fala e é verdade, eu já vi acontecer, o seguro não paga se você tiver mentido na apólice e eles descobrem. Então, para concluir isso aqui, a moral da história é mais ou menos o seguinte: correr um risco, mesmo que seja grande, mas de um dano pequeno, tudo bem, o dano é pequeno. Agora, se o risco, mesmo sendo pequeno, tem um dano muito grande, uma possibilidade de dano que acaba com o seu patrimônio, é para isso que serve o seguro. É esse tipo de perigo que você vai mitigar assinando um seguro. O tema de hoje era esse, agora vocês estão bem protegidos, já tem reserva de emergência, já tem seguros. Finalmente, no próximo capítulo, a gente vai começar a desconstruir alguns conceitos sobre finanças, sobre investimentos, que às vezes estão na cabeça aí de vocês, para a gente poder começar, finalmente, a construir o investidor que vocês vão se tornar ao final aqui desse guia. Então, a gente se vê semana que vem. Até lá!